Os santos são os sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 20 de fevereiro, celebramos São Francisco e Santa Jacinta Marto. Francisco nasceu no ano de 1908, Jacinta era sua irmã, nasceu 2 anos depois, em 1910. Seus pais eram portugueses, se chamavam Manuel Marto e Olímpia de Jesus. Era uma família grande. Francisco e Jacinta eram os mais novos de um total de 9 irmãos. Eles, juntamente com a prima deles, que se chamava Lúcia, foram os 3 famosos pastorinhos de Fátima. A partir de 1916, começaram as aparições em Fátima. Primeiro, a partir das aparições do Anjo de Portugal. No ano seguinte, a partir do dia 13 de maio de 1917, começaram as aparições de Nossa Senhora de Fátima. Ao longo dessas aparições, tanto do Anjo de Portugal como da Virgem Maria, foi falado para os 3 pastorinhos sobre o mistério da Santíssima Trindade, a importância e a dignidade da adoração ao Santíssimo Sacramento, a importância da intercessão pelos pecadores, de reparar as dores dos corações de Jesus e de Maria, o chamado à conversão e à penitência. Tudo isso fazia parte da grande mensagem de Fátima, que encontrava no coração dos 3 pastorinhos um terreno muito fértil para de fato germinar e dar frutos. Na segunda aparição de Nossa Senhora, que aconteceu no mês de junho de 1917, Lúcia pediu a Nossa Senhora que a levasse para o céu. Nossa Senhora disse para ela: sim, mas Jacinta e Francisco levarei em breve. E de fato foi isso que aconteceu. Francisco e Jacinta morreram pouco depois da época das aparições e Lúcia chegou a viver ainda durante muitos anos, morreu já idosa. Nossa Senhora disse, entre tantos ensinamentos, um que marcou muito a vida dos 3 pastorinhos. Ela disse: rezem, rezem muito e façam sacrifícios pelos pecadores, pois muitas almas vão ao inferno, porque não há quem se sacrifique e peça por elas. E as crianças passaram a colocar isso em prática, rezando o terço com muita frequência, fazendo jejum, fazendo penitências, desde pequenas penitências até penitências ou mortificações mais exigentes, e começaram a divulgar aquilo que Nossa Senhora pedia que fosse divulgado. E as pessoas inicialmente, muitas delas, não acreditavam nas aparições, não acreditavam na mensagem de Fátima, passaram a perseguir as crianças chegaram a ser presas para tentar colocar medo nelas e elas dizerem, entre aspas, a verdade do que se passava. Francisco, por exemplo, dizia: se nos matarem, não importa, vamos para o céu. Ele não tinha medo de um possível martírio ou algo do tipo, porque ele tinha a certeza e a confiança no céu. Logo depois que as aparições cessaram, depois do dia 13 de outubro daquele mesmo ano, Jacinta e Francisco seguiram a sua vida normal. Lúcia passou a frequentar a escola. Depois, Jacinta e Francisco também passaram a acompanhar a Lúcia, e no caminho para a escola eles costumavam parar um pouquinho na igreja, passar um tempinho diante de Jesus Eucarístico. Francisco sabia que ele iria morrer em breve, isso porque Nossa Senhora havia revelado. Então ele passou a pedir para Lúcia, principalmente, que era a mais velha dos 3, para que elas fossem de fato para o colégio, mas que ele ficasse mais tempo rezando diante de Jesus sacramentado, que ele chamava de Jesus escondido. E elas consentiram e muitas vezes fizeram isso. Elas paravam um pouquinho na capela, mas depois continuavam o caminho para o colégio, enquanto que Francisco continuava ali em adoração ao Santíssimo Sacramento. Francisco, aliás, era o mais contemplativo dos 3. Ele passava muito tempo em oração silenciosa, e tinha o grande desejo de consolar a Deus, de consolar o coração ferido de Nosso Senhor, tão ofendido pelos pecados da humanidade. Certa vez, Lúcia perguntou a ele: Francisco, o que você prefere, consolar o Senhor ou converter os pecadores? E Francisco respondeu: eu prefiro consolar o Senhor. E era isso que mais alegrava o coração dele, consolar o Senhor.
na visita ao Santíssimo Sacramento, na oração do terço, nas penitências, seja como fosse. Certa vez Francisco disse a Lúcia: "Você não viu que triste estava Nossa Senhora quando nos disse que os homens não devem ofender mais o Senhor, que já está tão ofendido? Eu gostaria de consolar o Senhor e depois converter os pecadores para que eles não ofendam mais ao Senhor." E depois ele continuou: "Logo estarei no céu, e quando chegar lá, vou consolar muito nosso Senhor e Nossa Senhora." Era esse o grande desejo, a grande alegria do coração de Francisco Marto. Jacinta, por sua vez, costumava ir para a missa todos os dias, tinha um grande amor por receber a Sagrada Comunhão, especialmente em reparação pelos pecados cometidos pelos pobres pecadores, por aqueles que não queriam se converter, que não conheciam Jesus ou que se voltavam contra o Cristo, contra a Virgem Maria, contra a Igreja. Ela também se sentia muito atraída à presença de Jesus sacramentado e ela gostava de dizer: "Gosto tanto de dizer a Jesus que o amo." Ela repetia isso várias vezes. Ela também tinha muito ardor pela salvação das almas e também tinha, por conta disso, muito ardor em fazer mortificações. Então, ela uma vez teve a iniciativa, a Jacinta, de pegar uma corda que ela havia encontrado, cortar aquela corda em 3 pedaços, um para ela, um para Lúcia e um para Francisco. E os 3 amarraram esses pedaços de corda na cintura, apertado, diretamente sobre a pele, como um sacrifício. Inclusive, Lúcia, muito tempo depois, revelou que eles sofriam muito para fazer isso, mas faziam por amor a Jesus e a Maria, e pela salvação das almas. Nossa Senhora uma vez disse a Jacinta que Jesus estava muito contente com os sacrifícios deles, mas que Jesus não queria que eles dormissem com a corda, e eles obedeceram. Jacinta também recebeu uma graça extraordinária de ver os sofrimentos do Papa da época, e ela relata essa experiência com as seguintes palavras: "Eu o vi em uma casa muito grande, ajoelhado, com o rosto entre as mãos e chorava. Fora havia muita gente. Alguns atiravam pedras, outros diziam imprecações e palavrões." Por isso que as 3 crianças costumavam rezar muito pelo Santo Padre. Eles tinham o hábito de, depois de cada terço que eles rezavam também, ofereciam 3 Ave-Marias pelas intenções e pelo Santo Padre. As famílias em geral, principalmente depois que muitos viram que as aparições eram autênticas, muitas famílias passaram a procurar os 3 pastorinhos pedindo que eles intercedessem pelas suas necessidades, pelos seus problemas. Certa vez, uma mãe procurou Jacinta, pedindo a ela que rezasse pelo filho dessa senhora que tinha desaparecido, revoltado, não tinha voltado para casa. Dias depois desse pedido que essa mãe fez a Jacinta, o jovem voltou para casa pedindo perdão para a família e disse que depois de ele ter gastado tudo, que ele tinha roubado inclusive, ele se converteu depois de ter visto Jacinta o pegando pela mão e o conduzindo até o caminho de volta para casa. Então a família perguntou para Jacinta, a família do menino perguntou a Jacinta se ela tinha se encontrado com ele alguma vez. Ela disse que não, mas que assim que aquela mãe tinha feito aquele pedido a ela tinha passado a rogar muito a Nossa Senhora por aquele jovem. No dia 23 de dezembro de 1918, Francisco e Jacinta ficaram gravemente enfermos. Era a época da gripe espanhola e eles ficaram realmente muito debilitados. Francisco foi o primeiro que pegou a doença e que ficou bem mal mesmo de saúde. Logo que ele percebeu que estava piorando muito, ele pediu para receber a primeira comunhão, oficialmente, porque o anjo de Portugal já havia dado a Eucaristia para eles. Então ele se preparou para a primeira comunhão oficial dele, pública, se confessando, fazendo jejum, recebeu a Eucaristia com muito amor, com muita devoção, e ele costumava dizer nessa época: "Eu vou para o paraíso, mas de lá pedirei muito a Jesus e à Virgem para que os leve também logo." Ele dizia isso para Lúcia e para Jacinta. Ele morreu no dia seguinte de ter dito isso,
no dia 4 de abril de 1919. Ele que morreu também, tendo como últimas palavras as seguintes: sofro para consolar nosso Senhor, daqui vou para o céu. E morreu com um semblante de serenidade, inclusive com um leve sorriso no rosto ainda. Jacinta, ela já estava bem doente quando Francisco morreu e isso mexeu muito com ela. Ela sofreu muito com a morte de Francisco. Depois a doença dela se complicou ainda mais. Ela foi levada para o hospital, depois voltou para casa com uma chaga no peito e ela chegou a dizer para uma prima: sofro muito, mas ofereço tudo pela conversão dos pecadores e para desagravar o coração imaculado de Maria. Ou seja, ela tinha consciência de que ela podia, por meio daquele sofrimento, se unir ao coração de Maria e aos sofrimentos de Nosso Senhor, se ofertando pela salvação das almas. Depois ela foi levada para o Hospital de Lisboa e nessa ocasião, logo antes, ela disse para Lúcia: já falta pouco para ir para o céu. Digo a todos que Deus nos concede as graças por meio do coração imaculado de Maria, que as peçam a ela, que o coração de Jesus quer que ao seu lado se venere o imaculado coração de Maria, que peçam a paz ao imaculado coração que Deus a confiou a ela. Então Jacinta foi operada. Nessa operação tiraram 2 costelas do lado esquerdo dela e ficou uma chaga do tamanho de uma mão, mais ou menos. Ela tinha dores muito fortes e durante essas dores ela invocava a Virgem Maria e verbalmente ela oferecia as suas dores pela conversão dos pecadores. Ela, no dia 20 de fevereiro de 1920, pediu os últimos sacramentos, ou seja, se confessou, recebeu a Eucaristia, a unção dos enfermos, e logo depois ela morreu, com 10 anos de idade, e é por isso que a data litúrgica de Francisco e Jacinta é celebrada no dia 20 de fevereiro, porque se trata da morte dela, de Jacinta, que foi a última dos 2 a morrer. Os corpos, tanto de Francisco como de Jacinta, foram levados para o Santuário de Fátima e, depois de um tempo, quando abriram o sepulcro de Francisco, viram que o terço que tinha sido colocado sobre o peito dele estava envolvido entre os dedos das suas mãos. O corpo de Jacinta, 15 anos depois da morte dela, ainda foi encontrado incorrupto. Eles foram beatificados pelo Papa São João Paulo II no dia 13 de maio de 2000. E o Papa São João Paulo II escolheu como lema dessa beatificação o seguinte: contemplar como Francisco e amar como Jacinta. Depois, o Papa Francisco canonizou os 2 pastorinhos no dia 13 de maio de 2017, durante uma visita que ele fez a Portugal por ocasião da comemoração dos 100 anos das aparições de Fátima. Nos inspiremos na vida desses 2 pastorinhos, 2 crianças, que amaram muito Jesus e Maria e que, por causa desse amor, sofriam com as dores do coração sagrado de Jesus e do imaculado coração da Virgem Maria. Sofriam e queriam reparar essas dores, queriam consolar Jesus e Maria, queriam se ofertar por eles e se ofertar pela conversão dos pecadores, pela salvação das almas. Nos inspiremos para que nós também tenhamos coragem, ousadia, despojamento, para nos oferecermos inteiramente no serviço pela evangelização, na Eucaristia, na oração do terço, nas mortificações, nas penitências, que a nossa vida vivida seja uma oferta de consolação dos corações de Jesus e Maria e uma oferta que é resposta para a necessidade de salvação que a humanidade tem. São Francisco e Santa Jacinta Marto, rogai por nós.